E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que a gente tem mais essa oportunidade de estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá? A aula de hoje chama Felizes os que confiam no Senhor. Felizes os que confiam no Senhor. E realmente faz toda a diferença na nossa vida quando a gente confia em Deus e quando a gente não confia em Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje é da aula passada. A aula passada falou sobre ter o prazer na lei do Senhor e meditar na palavra de Deus, né? Então, o que acontece se a gente não tem o prazer na lei do Senhor e se não é a palavra de Deus que ocupa a nossa cabeça, que ocupa a nossa mente, os nossos pensamentos? Outra coisa vai ser o foco do nosso prazer e outra coisa vai ocupar os nossos pensamentos, vai ocupar a nossa mente. Isso é muito importante, porque quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente vai crescendo, maiores são as nossas responsabilidades, maiores se tornam os nossos problemas e as consequências das nossas escolhas e dos nossos atos. E isso é muito sério. Os problemas de vocês são menores, vocês podem falar, ai, pai, resolve aí, mãe, me ajuda aqui e pronto. Mas quando você fica mais velho, às vezes não tem para quem você pedir ajuda. Muitas vezes é difícil, você se encontra sozinho, você e o problema. E às vezes essas preocupações ocupam tanto a nossa mente que elas tiram o nosso foco das coisas, que a gente começa a ficar perdidos nos nossos pensamentos, a gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente começa a ficar com uma saúde toda ruim. Por quê? Porque a gente se preocupou, porque a gente ficou ansioso com aquilo que não vale a pena. A gente, ao invés de ocupar nossa mente meditando na lei de Deus, meditando na palavra de Deus, a gente deixou que os problemas tomassem conta da nossa mente. Isso é muito sério. E Jesus, sabendo dessa questão, ele falou com seus discípulos no Sermão do Monte. Não sei se vocês sabem, mas o Sermão do Monte está lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Jesus dá vários ensinamentos para os seus discípulos e para as outras pessoas que estavam ali ao redor, observando. E o texto de hoje, da aula de hoje, está baseado no capítulo 6, do versículo 24 ao 34. E o texto diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Nem a vida, não é a vida maior que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então Jesus está falando, não precisa se preocupar com essas coisas, não precisa se preocupar com o dia de amanhã, se você vai ter o que comer, se você vai ter o que vestir. E nessa época, Jesus e os discípulos, eles viviam às vezes de doações, viviam da bondade, da solidariedade das pessoas, porque eles não trabalhavam. Jesus tinha um ofício de carpinteiro que ele aprendeu com seu pai, mas ele deixou isso de lado. Os pescadores deixaram o trabalho de lado para seguir a Jesus e servir no ministério de Deus no período que Jesus fez isso, que foram 3 anos. Então, a gente vê o quanto é importante a gente depender de Deus, né? E eles tiveram que aprender isso, viver uma vida mais simples, depender da solidariedade das pessoas e entender que eles não podiam se preocupar com o dia de amanhã. Eles tinham que colocar essas preocupações diante do Senhor e saber que Deus é quem cuida deles. Então ele falou, a sua vida é muito maior do que comida e bebida. O seu corpo não é o que você veste. Então ele está querendo trazer o verdadeiro valor para as coisas. Não permita que as preocupações se tornem um Deus. Não permita que as preocupações tomem proporções maiores do que elas são. Entendeu? Elas não são, as suas questões, as suas lutas, os seus problemas não são maiores do que as suas forças, não são maiores do que o seu Deus, não são maiores do que aquilo que você pode resolver. Na Bíblia tem um versículo que fala que Deus não permite que você passe por situações e por lutas
que você não consiga passar, porque Ele te dá força para passar por todas as coisas. Ele não coloca coisas, tentações maiores do que as que você pode suportar. Então entenda que se Deus permite que você passe por um problema, por alguma situação difícil, é porque Ele já te deu forças para vencer. Todos os nossos problemas e todas as nossas situações que nós passamos é aquilo que Deus permitiu que nós estejamos vivendo para vencer. As situações e os problemas são coisas a serem vencidas, são coisas a serem transpostas, são barreiras e limites que nós vamos romper. Porque Deus permitiu, Ele te dá a tentação, Ele te dá a situação, a provação, que Ele sabe que você vai conseguir vencer, que Ele já te deu forças para, entendeu? Que Ele quer fazer com que você vença isso, essa situação, e lá na frente possa ajudar alguém que vai passar por uma situação semelhante, e possa testemunhar falando, olha, Deus, Ele é verdadeiro na minha vida porque Ele me ajudou a vencer essas coisas. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria vencido. Então a gente precisa lembrar que Deus está com a gente. E é isso que Jesus faz aqui com os discípulos. Ele fala, olha para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem e nem guardam os seus alimentos. Mas o Pai Celestial as alimenta. Então Deus cuida dos pássaros. E vocês não têm mais valor do que elas, do que as aves dos céus? Vocês não são mais importantes do que os passarinhos? E Deus dá o alimento para eles. Daí ele coloca aqui, e da sua roupa, né, do seu vestimento? Por que vocês ainda ficam tão preocupados, né? Olha para os lírios do campo, para as flores. Como elas crescem e não trabalham e nem fazem as suas próprias roupas. E nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma dessas flores. Então a gente vê que Deus cuida de nós. Então, primeira coisa, não podemos deixar que situações sejam um Deus na nossa vida, que elas sejam maiores do que elas são, tá? Que elas controlem você, controlem seus pensamentos. Esse é o primeiro ponto que a gente vai deixar com vocês hoje. O segundo ponto é realmente isso. Lembre-se que Deus cuida de você. Assim como Ele cuida dos pássaros, das flores, de todo o universo, Ele controla todo o universo, Ele está cuidando da sua vida. Então não fica preocupado, o futuro pertence a Deus. Deus conhece todas as suas necessidades. E Ele é um Pai que te ama. Ele não vai deixar com que falte o essencial, com que você morra de fome. Entendeu? Deus está com você. É claro que tem coisas às vezes que a gente acha que é uma necessidade e não é. Por quê? Porque a sociedade de hoje começa a inventar coisas. Porque a sociedade do consumo quer que vocês pensem que precisem de coisas, que vocês precisam do celular, o último celular que saiu, que vocês precisam jogar o último jogo que está todo mundo jogando, precisam ver a série, precisam ter essa roupa, precisam comprar aquele perfume. Não. Essa necessidade é o que o mundo está querendo te oferecer e não é isso que você tem que buscar na sua vida. Isso não é o mais importante para você. E Jesus aqui fala no versículo 31, não fiquem inquietos, dizendo, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Porque todas essas coisas os gentios procuram, ou seja, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não conhecem a Deus são quem procura essas coisas. E é claro que o Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Ele sabe que você precisa ter o que comer, o que beber, o que vestir. Ele sabe que você precisa das coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, quando a gente quer trazer o mal do próximo dia, do amanhã, para o dia de hoje, a gente fica preocupado, ansioso, e não é isso que Deus tem para nós.
Deus quer que, além da gente se lembrar que Ele cuida de nós, que Ele sabe as nossas necessidades e que Ele não vai permitir que nada falte, Ele quer suprir a sua vida, nós devemos, lembrando disso, lembrando que Deus cuida de nós, buscar Ele primeiro. Se a gente for correr para resolver o problema primeiro, a gente com certeza vai fazer besteira. A gente com certeza, se a gente falar assim, ai meu Deus, eu tô tão preocupado, então amanhã eu vou resolver tudo. Amanhã eu vou resolver tudo. Eu vou correr, vou fazer. E daí você começa tentando dormir, começa a pensar, eu vou resolver assim, eu vou fazer assim, daí eu vou fazer assim, é isso, daí você não dorme. Fica pensando em como você vai fazer a situação, como você vai resolver, daí você dá um passo errado, você faz coisas que não devia. E daí às vezes você dorme, coloca diante de Deus o problema, busca a Deus, lança sobre Ele toda a sua preocupação, fala, Deus, eu não sei resolver. Não sei resolver, está difícil para mim, essa situação é muito complicada, sinto que é maior que eu, mas eu não sei resolver. Me ajuda, Deus, me ajuda. Quando você busca primeiro a Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar no seu coração, sabendo que o resto, Ele vai cuidar, Ele vai te ajudar, Ele está com você, Deus se alegra. Deus se alegra, Ele é um pai que gosta de ver os filhos correndo para Ele quando tem problema. Ele quer que você peça a ajuda dele. Então é isso, busca primeiro Deus. Coloca diante de Deus. Fala, Deus, essa situação eu não sei resolver, está difícil para mim. Busca primeiro a Deus. Ele vai abençoar a sua vida. Tá bom? E o versículo que eu quero deixar com vocês na aula de hoje é esse aqui que está em 1 Pedro 5:7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. São só algumas preocupações? São só as maiores preocupações? Não, são todas. Até aquela preocupação pequenininha, mas você sabe que está tirando sua paz. Você fala, isso aqui não está legal aqui. Tá me irritando. Coloca diante de Deus. Apresenta para Ele tudo. Tudo. Porque Ele cuida de você. Tá? 1 Pedro 5:7. Vamos guardar esse versículo no nosso coração e tentar viver essa verdade. Para que amanhã, no futuro, quando vocês tiverem problemas cada vez maiores e mais difíceis, vocês se lembrem que Deus está sempre com vocês e que Ele vai te ajudar a vencer cada uma das situações. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tchauzinho.